Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Você é muito bem-vindo aqui. Nós estamos numa série de aula sobre as parábolas de Jesus. É uma aula de Escola Bíblica que dura em torno de 30 a 35 minutos. Eu estou dizendo isso porque pode ser que você estava procurando algum vídeo e caiu aqui nesse vídeo. Não foi à toa que você caiu aqui. Fique conosco. A aula é bem rápida e você vai aprender fundamentos da palavra do Senhor. Hoje, domingo, dia 23 de novembro de 2025. Mais uma semana se iniciando, né? A última semana do mês de novembro. Eu quero poder orar e nós já vamos iniciar a nossa aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa semana, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de acordarmos, de vivermos esse dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Pai, de poder representar, de poder mostrar, Senhor Pai, às pessoas como o Senhor é, de mostrar às pessoas através da nossa vida, do nosso exemplo, aquilo que o Senhor fez em nós e aquilo que o Senhor quer fazer em cada um daqueles que nos ouvem, que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Nos dê uma aula abençoada, nos dê uma aula onde possamos ouvir a Tua voz e aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, olha só, eu quero fazer um pedido especial para você hoje. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu sei que alguns de vocês já ouviram, vários de vocês já ouviram, mas eu também acredito que alguns não conhecem, nós vamos falar hoje. Mas antes, eu quero, isso aqui não é para todos, tá? Se você não quiser fazer, fique em paz, querido. Se sinta à vontade para fazer ou não. Mas você que quer, nós vamos fazer uma outra oração agora. Eu estava preparando a aula e o Senhor me motivou a fazer isso. Você vai fechar os seus olhos e vai repetir exatamente aquilo que eu vou falar. Você não vai apenas concordar, mas você vai repetir aquilo que eu vou falar. Por quê? Porque essa aula de hoje, queridos, ela é para todos, tá? Eu acredito que ela é para todos. Desde pessoas que têm 10, 15, 20 anos de evangelho, como pessoas que são novas no evangelho. Todos nós aprenderemos com aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Mas antes nós vamos fazer essa oração, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Feche seus olhos. Pai, lembrando, queridos, volta aqui para mim, lembrando. Se você não se sentir à vontade, não precisa fazer, tá? Pense naquilo que você está falando. Se você não quiser, não faça essa oração. Ore comigo. Espírito Santo, repita na sua casa aí, querido. O Senhor tem liberdade, eu te dou liberdade para falar comigo nessa aula. Espírito Santo, eu abro o meu coração, a minha mente, o meu entendimento, para não apenas aprender a aula de hoje, mas para também ser convencido pelo Senhor. Não apenas aquilo que o Senhor quer me ensinar, mas também aquilo que o Senhor quer me convencer. Senhor Espírito Santo, meu coração está aberto e eu te dou total liberdade para entrar e me mostrar aquilo que eu não consigo enxergar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você fez essa oração? Talvez você vai falar, pastor, o Espírito Santo não precisa da minha liberdade para agir. Sim, é verdade, o Espírito Santo, ele convence, mas ele não coage. A palavra lá em Atos 7,51 vai dizer assim, não resistais ao Espírito Santo. Ou seja, está dizendo que se não é para resistir, significa que eu tenho o poder de resistir. Lá em Apocalipse também vai dizer, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Ou seja, o abrir a porta, ele está batendo, mas o abrir a porta sou eu que dou liberdade ou não. Então essa oração foi dando ao Espírito Santo a liberdade de falar comigo, me convence. Amém, queridos? Vamos lá. Parábola dos trabalhadores da vinha. Leia comigo, está lá em Mateus capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Vamos ler rápido para a gente já ir para a aula. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, ou de madrugada ou de manhã, bem de manhã, em algumas traduções também está de manhã. E tendo combinado com os trabalhadores um pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse,
vocês vão também trabalhar na minha vinha, e lhe pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saindo de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês trabalhar na minha vinha. Dá uma pausa aqui, nós vamos continuar depois do 8. Em algumas traduções, está lá na primeira hora, na terceira hora ou na sexta hora. Por quê? Porque o dia para o judeu é contado a partir das 6 da manhã. Então 6 da manhã é a primeira hora, depois a terceira hora é às 9, depois a sexta hora é ao meio-dia. Então algumas traduções está assim, a minha como está na versão NVI, na tradução NVI já está traduzido para nós aqui, né, no nosso dia, que hora que era. Bom, ao cair da tarde, versículo 8, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, ou à 10ª hora, vai estar aí na sua tradução, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam um denário cada um. Tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja, ou irado, ou bravo, depende da sua tradução, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Parábola dos trabalhadores da vinha. Querido, olha só, nós vamos aprender demais com essa parábola hoje, mas eu quero que você pegue a sua caneta aí, o seu caderno e anote. Bom, Jesus, ele conta essa parábola porque ele foi questionado por Pedro acerca de uma pergunta que Pedro faz. Então lembra que para interpretar a parábola, na regra da hermenêutica, nós precisamos entender o contexto imediato, né? Então nós precisamos fazer uma breve leitura ali do capítulo, se for necessário, dos capítulos anteriores, para entender. Então no capítulo 19, a partir do versículo 23, o Senhor, né, Jesus está ensinando sobre os perigos da riqueza, né? Em verdade lhes digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e ainda lhe digo mais, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Depois nós vamos falar sobre isso em outra aula. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus disse: para os seres humanos isso é impossível, ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Olha só, aqui vem a pergunta de Pedro, que desembocou em toda essa parábola contada por Jesus. Versículo 27 do 19. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, que será, pois, de nós? Olha só, ele estava dizendo assim: olha, e eu, que deixei minha casa, meus familiares, para te seguir. Mas então, Jesus fala algumas coisas e propõe e fala essa parábola. Bom, essa parábola é uma das mais provocativas que Jesus faz, né? Que Jesus fala, que Jesus conta, porque ela provoca o nosso sentimento de mérito. Queridos, há em todo ser humano um sentimento de mérito. Nós fomos treinados assim. Desde quando nascemos, os nossos pais nos treinaram a ter mérito, a receber segundo o nosso mérito. Afinal, eles diziam assim: olha, se você se comportar, eu vou te dar isso. Se você tirar notas boas, eu vou fazer isso. Se você fizer tal coisa, você terá isso. Não foi assim? Né? Os nossos pais, quando nos prometiam algum presente, seja de Natal, de aniversário, sempre vinha carregado de um afazer nosso, ou de uma responsabilidade nossa. E aqui eu não estou culpando os nossos pais, não. Isso aqui é normal, nós fazemos com os nossos filhos hoje. Porém, o reino dos céus não é baseado no mérito.
né? O reino do céu ele é baseado na graça e não na meritocracia. Mas alguns de nós, como fomos treinados a receber segundo os nossos méritos, levamos isso também para o reino dos céus. E aqui essa parábola vai confrontar esse sentimento nosso. Então olha só, eu vou contar para você a parábola que nós lemos de forma resumida. Um trabalhador, um dono de uma vinha, né, um dono de uma plantação de videiras de uva, chega vai para a rua, vai de manhã, a palavra diz que às 6 da manhã, ele decide chamar alguns trabalhadores para a sua vinha. E ele encontra ali alguns homens e fala: olha, vocês querem trabalhar para mim? Ah, quanto você paga? Eu pago um denário. Um denário, querida, era o valor correspondente, o valor justo para um dia de trabalho braçal. Nós já falamos isso em outras aulas. Olha, eu pago um denário. Beleza, eu aceito, vai lá. Então o trabalho era das 6 da manhã às 6 da tarde, certo? Até às 18 horas em algumas traduções. Às 9 horas ele encontra outros trabalhadores, ele diz: você quer trabalhar na minha vinha? Sim, eu quero, então vai lá trabalhar. Ao meio-dia ele encontra mais trabalhadores e faz a mesma pergunta: você quer trabalhar na minha vinha? E depois ele faz isso também às 3 horas, às 15 horas e às 17 horas também encontra trabalhadores e diz: você quer trabalhar na minha vinha? Então vai lá trabalhar. E aí assim acontece. Bom, no final do expediente, às 6 da tarde ou às 18 horas, ele chama o seu funcionário e diz assim: olha, comece a pagar os trabalhadores, mas comece invertido. Você vai pegar primeiro aquele último que entrou, dá um 10ª hora ou 17 horas, e vai começar a pagar. E aí ele faz isso. Quando ele começou a pagar, dar uma 10ª hora, das 17 horas, que recebeu um denário, que era um dia de trabalho, os outros imaginam: nossa, se ele ganhou um denário, então eu vou ganhar mais, porque ele trabalhou apenas 1 hora. Eu estou aqui faz muito tempo, né? Suportei o calor do sol e eu vou ganhar mais. Quando chega na vez deles de receber, eles recebem todos iguais, tanto aquele que trabalhou 1 hora, quanto aquele que trabalhou 6, 3 ou 12 horas. E aí então eles se revoltam, né? Ele diz assim: ó, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você o igualou a nós, que suportamos a fadiga do calor. Então o dono da vinha disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar com denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esse último tanto quanto deu a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Vamos lá que o nosso tempo está correndo aqui. Vamos entender essa parábola. Você já compreendeu o texto, a história, o que Jesus estava contando. O que essa parábola significa? Bom, a vinha, né, a plantação é a obra do Senhor, é o reino de Deus, né, é o evangelho, vamos dizer assim. E os trabalhadores somos nós que somos cristãos, ou aqueles que chegarão depois de nós. Somos os trabalhadores da obra, né? Somos os trabalhadores da vinha. O dono da vinha é o Senhor Jesus, é Deus, né? Representa Deus aqui, aquele que é o dono de todas as coisas. E a obra, então, ela é composta, ela é feita dessa maneira. O que Jesus está dizendo aqui, né? Vamos lá para a estrutura dessa parábola, da mensagem dessa parábola, o que ela está dizendo, né? Bom, primeiro, o dono da vinha representa Deus. Os trabalhadores da vinha representam nós, eu e você, né, que fomos chamados pelo Senhor, ou aqueles que ainda virão. O pagamento simboliza a graça, né? E observa que aqui, como aqueles trabalhadores não receberam segundo eles mereciam, mas eles receberam segundo a bondade e a graça do dono da vinha. E observa que esses últimos trabalhadores receberam tanto quanto os primeiros, né? Então a graça é assim, querido. A graça ela é escandalosa mesmo. Alguns, eu já ouvi isso, inclusive eu ouvi de um membro da minha família, que disse assim: eu não concordo. Eu não concordo que uma pessoa que matou, que roubou a vida toda, ou que fez algo aí bem grave, se no leito de morte ela se arrepender, Jesus perdoar os seus pecados e derramar sobre ele a graça, ele vai morar no mesmo céu que eu, que perseverei a vida toda.
né? Eu ouvi isso de uma pessoa, membro da minha família, e talvez você tenha o mesmo sentimento. Olha, eu não concordo, talvez você não tenha o sentimento explícito, mas dentro de você o que grita é isso, porque Jesus derramou a graça sobre você, te perdoando, te limpando, te restaurando, te salvando. Só que agora, quando você olha o seu irmão, você fala, não, ele não merece não, porque olha o que ele faz. Não, nossa, esse irmão errou demais. Olha só o que nós fazemos. Não, eu era diferente, pastor. Quando eu vim para cá, eu queria mudança. Essa pessoa não quer mudança. Não, eu era diferente, porque quando eu errava, eu confessava, mesmo que fosse para receber chibatada do meu líder, mas eu confessava. Essa pessoa não confessa. Nós nos colocamos sobre uma posição de mérito. Nós nos colocamos sobre uma posição de que, olha, eu fiz por merecer, queridos, a graça não é mérito, é escandaloso mesmo. O ladrão da cruz merecia o quê? O que o ladrão da cruz merecia? Era a morte mesmo de cruz, porque ele estava lá, porque ele tinha errado. Jesus não, mas ele tinha errado. Mas o que Jesus faz? Olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Onde está o mérito nisso? Não é sobre mérito, é sobre graça. E aí, quando aqui esse funcionário começa a pagar de forma invertida, o da última hora até o da primeira fica revoltado. Ele fala, não, peraí, eu achei que eu ia ganhar mais. Eu achei que eu ia receber mais. Porque o da última hora trabalhou só 1 hora e recebeu a mesma graça que eu. E aí, olha só o que o dono da vinha diz. Olha, você ficou com inveja? Ou parece mal aos teus olhos porque eu sou bom? Então assim, talvez você precisa pensar, cara, Jesus derramou sobre mim a sua graça e a sua misericórdia, por que ele não pode derramar para o meu irmão? Olha só o que acontece conosco, querido, olha o perigo que nós enfrentamos, por isso que o Senhor tem trazido essas aulas, né? Olha o perigo que nós corremos. Eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho 20 anos de evangelho, eu tenho 30 anos de evangelho, querido, isso não muda nada, isso não muda nada. Você não vai receber mais porque você está 20 anos no evangelho, até porque não é pelo teu mérito. Você só está 20, 30, 40 anos no evangelho porque o Senhor te sustentou. Pastor, mas você não sabe o tanto que eu sofri, você não sabe o tanto que eu renunciei. Eu sei sim, o evangelho ele é feito de renúncias. Mas a graça, ela foi te dada não por conta das tuas renúncias. A graça é o favor imerecido, que eu e você não merecíamos, né? Então, olha só o que acontece com alguns de nós. E é isso que o Senhor está falando conosco hoje, né? Que essa parábola, ela nos confronta, ela confronta o espírito dos fariseus que há em nós, né? Que os fariseus se achavam que os últimos, né? Que os gentios, pecadores, não deveriam ter a mesma bênção. E às vezes, nós falamos, nossa, eu sou mais antigo aqui dessa comunidade. Não te faz diferente de ninguém, no reino não. Pode te fazer diferente naquela comunidade, talvez até pelo olhar de um líder ou outro, mas no reino, querido, não é tempo que determina, essa parábola mostra isso. Aqueles que chegaram agora, ou que virão após nós, receberão o mesmo pagamento. E qual que é o pagamento, pastor? É o céu, é o reino dos céus, é a graça, é a misericórdia, é o derramar da misericórdia do Senhor sobre nós, né? A única parábola, olha só o que eu coloquei aqui, é a única parábola que de Jesus com foco no pagamento final. Isso aponta para a recompensa eterna, não para a prosperidade de agora. E aí você vai falar, pastor, mas eu estou há muito tempo no evangelho, 30 anos perseverando, amém, querido. Isso é bênção. Por quê? Porque você vai colher o fruto aqui na terra daquilo que você plantou. Porque fala a verdade, se você está 20, 30, 40 anos no evangelho, você plantou boas sementes. Você está colhendo uma família abençoada, você está colhendo um casamento abençoado, você está colhendo umas finanças abençoadas, porque você plantou isso. Aqui nós não estamos falando de bênçãos que nós recebemos aqui. Aqui nós estamos falando de graça, de favor imerecido, de céu, de salvação. E a salvação é igual para todos. A salvação e a graça é derramada sobre todos aqueles que querem.
aqueles que aceitaram, aqueles que receberam, né? O problema dos primeiros, olha só, o problema daqueles primeiros que receberam, não é porque eles não receberam, o problema é comparativo, porque se eles tivessem recebido primeiro o salário e tivessem ido embora, ele não teria visto o que os outros receberam. Então o problema aqui não foi no pagamento, porque todos receberam aquilo que foi combinado, o salário de um dia. O problema aqui é a comparação, é o comparativo, queridos. E olha, preste atenção nisso. O grau comparativo para mim, para você é um problema. Cuidado com isso. Quando eu me comparo com o outro, isso é problema demais para mim. Olha, porque o fulano de tal tem tal cargo na igreja, ou o fulano de tal, olha como Deus está abençoando, olha como Deus está prosperando, olha como Deus está fazendo tal coisa. Queridos, isso é um problema. Pare de se comparar, até porque você é único, você está vivendo exatamente aquilo que Deus tem para você nesse momento. Né? Nós comparamos o nosso tempo atual com o tempo atual do outro. E talvez você teve filho com 20, outro vai ter filho com 30, outro vai ter filho com 40 e outro não vai ter filho. Né? Talvez Deus te prosperou com 20, talvez Deus prosperou você com 30, com 40, com 50, e talvez você nunca vai prosperar. E não se compare com ninguém. Deus tem um propósito único e exclusivo para a tua vida. Deus tem um caminho para você, um lugar para você, e nem por isso você deixa de ser menos importante. Nós somos um corpo e cada um no corpo tem a sua importância, mas quando nós nos comparamos, isso é problemático, né? Eles não estavam felizes pela bênção que ele recebeu, afinal eles estavam sem trabalho. Eles foram para as praças, para os caminhos, esperar alguém chamar ele para trabalhar. Ele não estava feliz porque, nossa, Senhor, obrigado, eu trabalhei e ganhei um denário. Não, mas eles preferiram se entristecer porque eles viram a bênção do outro. Eles não estavam felizes com a sua bênção, mas quando ele compara a sua bênção com a bênção do outro, isso, a palavra aqui, em algumas traduções não está inveja, mas no original é inveja, tá? Vem da palavra inveja, que diz assim, ó, pegue o que é seu e saia daqui, porque quero dar a esse último quanto dei a você. Será que não é minha lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? É a palavra inveja mesmo. Às vezes nós invejamos, querido. Às vezes nós olhamos por irmão do lado e falamos, nossa, como esse irmão tem talento, como Deus está prosperando ele. Entenda isso, você é único. Deus colocou em você algo que só você tem. O outro não tem. Né? Mais pessoas que virão depois não tem. Então pare de se comparar, querido. Pare de se comparar. Isso só vai trazer tristeza para você. Observa que essa parábola ela vai mostrar muito sobre aquilo que acontece em Êxodo capítulo 16. Porque Deus derramava o maná sobre todos, mas alguns ficaram irados, alguns ficaram insatisfeitos. Olha, peraí, não tem carne? Eu estou cheio de maná, estou de saco cheio disso aqui, eu quero mais. Esse sentimento de insatisfação, esse sentimento de que nunca está bom, nada está bom. Né? O povo lá no deserto, Deus estava derramando a comida de forma milagrosa. Né? Deus derramava um maná sobre eles só precisavam ir lá, pegar os grãos e fazer o bolo, o pão, pegar, transformar em farinha. Deus derramava toda manhã, eles acordavam, estavam lá, mas eles nunca estavam satisfeitos. Eles, não tem carne, olha, não está faltando tal coisa. Não tenha esse sentimento, esse espírito de insatisfação, né? Outra coisa que nós precisamos nos atentar aqui, a graça soberana. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Ele diz assim, olha, será que eu não posso fazer o que quero com o que é meu? Ou seja, a graça, quem conquistou foi você. O sacrifício naquela cruz foi você que conquistou. Pelo contrário, a palavra diz que você e eu pecamos. E esse pecado, seja grande, seja pequeno, um pecado já é o suficiente para nos lançar no inferno. Com qualquer pecado. Você certamente peca por ação, por omissão, por pensar, por falar. Enfim, nós somos pecadores, queridos. Não acordamos querendo pecar, mas pecamos durante o dia. Né? Esse pecado já é o suficiente para te levar para o inferno. Mas aí então Jesus vai lá
paga o preço por nós, e aí ele diz assim, olha, aqui, será que eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Você está triste porque eu estou fazendo aquilo que eu quero? Você está triste porque eu estou sendo bom? Então lembra aquela pessoa, ou talvez você, que tem um sentimento de tipo, eu não concordo. Eu não concordo com o quê? Foi você que morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados da humanidade? Não foi, você também recebeu de graça. Eu também recebi de graça. Então deixa Deus fazer o que quer com o que é dele. Ele escolhe quem quer, quando quer e como quer. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu, é a pergunta dele. Deixa Deus escolher o que ele quer fazer, querido. O reino não é conquistado, preste atenção nisso, pelo tempo de serviço. Então, para os mais antigos aqui, se você tem 10, 20, 30, 40 anos, abra o seu olho, porque você tem grande chance, eu estou falando que todos, tá? Mas você tem grande chance de estar descansando no seu tempo de serviço. Você tem grande chance de estar confortável simplesmente por ter 20, 30 anos de evangelho. Né? A salvação não é um mérito acumulado. Quem aceitou Jesus há 10, 20, 30 anos, ou quem aceitou há 70, ambos recebem a mesma vida eterna. Aquele irmão que vai chegar hoje, amanhã, depois, na sua comunidade, todo ferido, todo machucado, todo torto pelo pecado, né? Todo destruído por aquilo que o mundo faz, vai morar no mesmo lugar, se arrepender e mudar a sua vida, vai se morar no mesmo lugar que você, que tem 10, 20, 30 anos de evangelho. E ele vai receber a mesma graça que você. Olha o que acontece. Quando você chegou, você estava todo torto também. E às vezes alguns estão até hoje. Só que como faz muito tempo que Jesus te limpou, você não percebe. E aí chega aquele irmão, hoje todo tortinho, entende que eu estou falando todo tortinho aqui? É todo cheio de pecado, né? Todo com a vida destruída. Você não tem a mesma misericórdia que foi aplicada sobre você. Isso é um problema, querido. Isso é um problema que nós fazemos. Olha outra coisa que eu anotei. A inveja espiritual é um pecado sutil. A parábola denuncia isso, né? Comparação entre ministérios, ciúmes de bênçãos, falamos já sobre isso. Competição entre servos, expectativa de recompensa maior. Olha o que acontece, querido. Presta atenção nisso, cara. A igreja, a comunidade deveria ser assim, tá? Mas acaba sendo. Nós estamos todo mundo ali no trabalhar, né? Somos trabalhadores da vinha, estamos indo para o céu, estamos indo receber a nossa recompensa, o nosso denário, o nosso pagamento. Na verdade não é pagamento, porque não é salário, estamos indo receber a graça, porque aqui não é sobre salário, não é sobre pagamento, é sobre amor, misericórdia. Estamos indo todo mundo para o céu. Só que enquanto isso, em vez de focarmos no céu, focamos aqui, no trabalhar, no pagamento, no salário. O fulano de tal está fazendo mais do que eu. O fulano de tal está se aparecendo mais do que eu. Ficamos focados naquilo que está acontecendo dentro da igreja. Né? Ficamos desatentos, tiramos o nosso foco da salvação e da graça e colocamos o nosso foco aqui. Perdemos muito tempo discutindo, perdemos muito tempo pensando no trabalhar aqui, queridos. Né? Com inveja, com problema, com diferença, com dificuldade, com comparações. Pare com isso. Vamos crescer. E aqui eu estou falando, o Espírito Santo fala com todos nós, inclusive comigo. Vamos crescer. Vamos olhar para aquilo que Deus fez por nós. Nós recebemos a graça. Vamos parar de ser pequeno, de olhar, porque o fulano de tal nesse culto apareceu mais. Porque faz 4 meses que o pastor não me chama para subir no púlpito. Porque faz tantos meses que eu não prego. Porque faz tantos meses que eu não faço abertura. Poxa, querido, isso é tão pequeno. Sabe, vamos parar de nos comparar. Vamos olhar para aquilo que nós precisamos olhar. Vamos chamar mais trabalhadores. Vem Bavinha, não tem problema que você chegou às 5 horas, não tem problema que você chegou às 3, ainda dá tempo. Se você chegar às 17h59, ainda dá tempo. Vem, enquanto nós estamos preocupados com quem está trabalhando mais, quem está aparecendo mais, quem está ganhando mais, devíamos estar preocupados em chamar, vem Bavinha, vem para o trabalhar, dá tempo, vem para a graça, para a festa da graça. Para finalizar aqui, querido, o dono da vinha manda pagar os últimos primeiro. Isso é graça invertendo as prioridades humanas. Aquilo que eu e você
achamos que é mérito, achamos que, não, olha, eu tô em todos os ensaios, todos os domingos. Aqui Jesus ele manda pagar, né, o dono da vinha manda pagar invertido, porque a ordem do reino, quem estabelece é ele. Né? Às vezes, talvez, algumas pessoas falam, nossa, mas o fulano de tal trabalha demais, ensaia demais, grava escola bíblica às vezes de madrugada, o fulano de tal, olha lá, limpa a igreja, é bênção, isso tudo faz parte, é muito bom, e isso, nós estamos aqui para isso, mas isso não é mérito de salvação, isso não é mérito de salvação. Se quem limpa a igreja, quem toca, quem canta, quem trabalha, o que mais trabalha na igreja hoje, se não vigiar, se não tomar cuidado, se não entender a graça, que é um favor imerecido, vai ter problema. Então, queridos, é muito bom, nós devemos trabalhar assim, não estou falando que nós devemos fazer nada, nós devemos trabalhar, né? Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás, vai para frente, vamos trabalhar assim. Mas isso não é mérito de salvação, eu não devo me achar por isso. Nossa, porque, olha, o fulano de tal estudou 12 anos, estudou 5 anos, estudou 7 anos, fez faculdade de tal coisa, de teologia, queridos. A salvação não é pelo meu e pelo teu mérito. Bom, só algumas dicas práticas aqui para a gente finalizar. Nós passamos do tempo, mas está valendo a pena. Vamos lá. Não compare seu ministério com ninguém. Cada um foi chamado em um horário diferente. Tá? Cada um foi chamado em um horário diferente. Seu valor não está no tempo de conversão, mas em quem chamou você. O chamado é mais importante que o desempenho. Preste atenção nisso. Terceiro, a recompensa de Deus é baseada na graça, não no esforço. Olha que lindo isso, acabei de falar. Não é porque uns trabalham de madrugada, não é porque outros acordam muito cedo, não é porque outros vão lá limpar a igreja, não é porque... Não. Nós trabalhamos por amor, não para ganhar mais. O trabalhar é por amor, mas não é porque eu quero receber mais. Porque o salário é igual para todos, é a graça. Cuidado com o olho mau. O quarto ponto. Quando alguém é abençoado, promovido ou escolhido, isso não significa que você é rebaixado. Então, quando o dono da vinha mandou pagar 1 denário para aquele das 5 horas, não significa que ele pagou menos para o que chegou antes. Ele pagou a mesma coisa. Então, quando Deus abençoa alguém, não significa que você é rebaixado, querido. Né? Cuidado com esse olho mau, com essa inveja, que é a palavra que diz inveja, mesmo 5, para a gente finalizar. A igreja é formada por pessoas chamadas em tempos diferentes. Alguns chegam quebrados aos 60 anos, outros nasceram no berço cristão. Todos receberam a mesma salvação. Cuidado com a comparação, cuidado. Eu quero só finalizar 1 minuto contando algo que aconteceu comigo na semana passada, um testemunho. Eu estava numa casa, num lugar, eu fui lá ensaiar, nós fomos ensaiar um louvor, e lá tinha um irmão, um pastor, bênção, que eu aprendi a amar nesses dias que convivi com ele. E num determinado momento nós fomos tocar, nós fomos cantar, louvar ao Senhor, e esse irmão começou a tocar teclado. E eu falei, meu Deus, eu toco teclado, né, para alguns que não sabem, eu comecei há muito pouco tempo, 3 anos, 4 anos no máximo. Então imagina alguém que com 33 anos foi aprender a tocar teclado, né, já estava velho para isso. E aí esse pastor começou a tocar teclado assim de uma forma absurda. E aí eu falei, meu Deus, como ele toca muito bem, Senhor, será que um dia eu vou ficar assim? Olha a comparação. Eu não estava com inveja daquele irmão, pelo contrário, a gente estava ali adorando ao Senhor. Mas eu me comparei, eu falei, Senhor, será que um dia eu vou tocar assim? E aí, passado algum tempo, aquele irmão falou assim, olha, o ano que vem eu vou fazer uma festa na minha igreja, é um pastor de uma igreja de Mirassol, alguém que eu aprendi a amar. Eu vou fazer uma festa na minha igreja. 40 anos que eu tenho de música e eu vou celebrar o Senhor. Eu falei, nossa, pastor, quantos anos o senhor tem? 46. Vou fazer 46. Então, desde os 6 anos eu toco. E aí o Espírito Santo falou, filho, acalma o teu coração. Você toca há 3 anos, há 4 anos, ele toca há 40. Tem só 10 vezes a mais na tua frente. Mas eu só fiquei com aquele sentimento porque eu me comparei. Eu estou aqui abrindo meu coração para você. E às vezes nós temos esse sentimento que nós nos comparamos. E eu não estou falando que você não pode querer tocar bem ou fazer alguma coisa boa. Você pode se espelhar no outro. Você pode olhar alguém com excelência e se espelhar no outro. Mas não comparar. Leve isso para a sua vida. O grau comparativo é um problema para mim e para você. E lembre-se, a graça é para todos. Então abra o teu coração, receba os trabalhadores da vinha que ainda virão. Né? Seja um trabalhador receptivo para aqueles que virão machucados, assim como um dia você veio. Recebam eles,
Falei, irmão, vem, tem espaço para você, porque nós estamos indo receber não o nosso salário, mas a recompensa do sacrifício de Jesus na cruz, a graça, o amor que nós não merecemos, mas Ele nos deu porque Ele é bom. Não é por mérito, não é por força, é pela bondade daquele que nos chamou. Amém, querido? Eu quero orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa aula, se passamos do tempo, mas o Senhor nos direcionou, nos falou conosco. Tenho certeza que cada um de nós aprendeu. Pai, eu já falei isso para o Senhor, eu queria não entrar muito nos méritos espirituais, não queria entrar muito na área espiritual, eu queria ficar mais no ensino mesmo, que é uma aula de escola bíblica, Senhor, mas é quase impossível falar da Tua palavra sem mostrar os fundamentos, é quase impossível ensinar a Tua palavra como ensina-se geografia, como ensina-se história, porque a Tua palavra ela é viva, Senhor. A Tua palavra ela nos convence, a Tua palavra ela nos converte, a Tua palavra, Senhor Pai, fala conosco. Então é quase impossível ser apenas um teólogo, um professor, é impossível, Senhor, quando se trata da Tua palavra, porque ela é vida para nós. Ela fala, ela salta diante dos nossos olhos, falando, convencendo, nos mostrando, nos amando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos possam sair dessa aula entendendo, Senhor Pai, que o Senhor deu para nós aquilo que não merecíamos, e agora é nosso papel chamarmos os trabalhadores, é nosso papel recebermos aqueles que ainda virão, em nome de Jesus. Pai, nos deu a semana abençoada, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo da Tua presença, que nós possamos todos juntos, na próxima semana, vivermos mais uma semana, Senhor Pai, de aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, na próxima aula nós vamos tratar mais uma parábola e a próxima aula será a última aula desse ano, tá? Depois nós vamos entrar no mês de dezembro e nós vamos dar uma férias nesse mês de dezembro, porque algumas pessoas viajam, né? As pessoas aí tiram dezembro geralmente para tirar férias, para viajar, e aí então nós vamos tirar férias no mês de dezembro também da escola bíblica e nós voltamos em janeiro. Mas nós falamos um pouco mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Tchau, tchau.